Olá, querido irmão, querida irmã, na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na meditação, na reflexão de hoje, nós vamos meditar sobre um tema, um texto do apóstolo Paulo, que ele diz para estarmos enraizados e alicerçados em Cristo. O que significa esse termo? Fique conosco para este momento que queremos meditar na palavra do nosso Deus. Das palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, gostaria de destacar os versículos 17 até o versículo 19 do capítulo 3, onde está escrito assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que assim o nosso Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas santas palavras. Amém. Podeis sentar. Arraigados e alicerçados em amor, diz o nosso texto, diz o apóstolo Paulo. Quando eu me deparei com este texto, nas leituras deste final de semana, que o apóstolo Paulo fala sobre estar arraigados ou enraizados ou alicerçados em amor, logo me veio um fato que aconteceu no início desta semana. Em nossa região, em nosso município e municípios vizinhos, fomos tomados por podemos dizer assim, um grande vendaval. Ventos muito fortes passaram por nossa região e fizeram um grande estrago em muitas casas. Pergunto se alguém de vocês sofreu com estes ventos, se aconteceu alguma coisa nas casas de vocês. Se aconteceu alguém levanta a mão. Vamos ver se alguém teve algum prejuízo. Joel, mais ou menos, a Beatriz. Não? Lá em casa tive um pequeno prejuízo lá, né? O vento foi tão forte que arrancou uma parte lateral ali do forro lateral da minha casa. Mas isso foi um prejuízo pequeno comparado a outras pessoas, outras casas, ali em Maquiné também, que eu estava conversando com algumas pessoas essa semana, onde o telhado foi arrancado da casa. Lá em Terra de Areia, né, a fachada de uma igreja foi derrubada por causa dos fortes ventos. E tantos outros lugares que nós vimos, né, que algumas pessoas tiveram prejuízos, né, materiais, né, alguns telhados arrancados, árvores derrubadas, caídas, enfim, mas, graças a Deus, né, nada demais aconteceu, e foram apenas ventos fortes, mas que não conseguiram nos derrubar. Mas eu pergunto para vocês, o que aconteceria, né, se alguma dessas casas que foi fortemente atingida pelo vento não tivesse sido construída direito, não tivesse sido construída com um bom alicerce? Quase certo que o vento teria levado essa casa embora, teria derrubado a casa. Assim a Bíblia mesmo compara, Jesus diz assim, né, que aquela pessoa que construiu a casa sobre a rocha,
veio a tempestade e a casa continuou lá inteira. Porém, a pessoa que construiu a sua casa na areia, veio a tempestade e levou embora, destruiu aquela casa. E assim nós vemos pela palavra de Deus, também fazendo esta comparação, de que aquela casa que não tem um bom alicerce, não está bem enraizada, arraigada, vamos dizer assim, ela facilmente cairá quando vier a tempestade, quando vier os vendavais. E aqui no texto de hoje, no texto de Efésios, o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso em relação à fé, em relação à nossa vida espiritual. Ele diz que no versículo 17 o seguinte: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados ou enraizados, alicerçados no amor. Arraigados ou alicerçados no amor. E o que isso quer dizer? O que quer dizer arraigados e alicerçados em amor pela fé? Vou pedir para desligar a mesa de som, pelo menos. Isso, obrigado. Depois eu vejo o problema. O que significa arraigados e alicerçados em amor pela fé? No mundo em que estamos vivendo, nós vemos que muitas pessoas, muitas famílias, muitas pessoas, podemos dizer assim, dizem ter fé. Muitas pessoas dizem, mas eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu tenho minha fé, eu tenho minha religião, eu tenho minha igreja. Mas, será que esta fé realmente é uma fé verdadeira? Esta fé é uma fé forte? Como é que nós podemos saber disso? Uma fé que quer ser verdadeira, vamos dizer assim, é uma fé que está enraizada, que está alicerçada, que cria raízes profundas, que não cria raízes rasas. O que acontece com uma planta, que nós temos diversos agricultores, né? O que acontece com uma planta que não tem raízes profundas? Quando vem um vento forte, que nem esses que vieram agora, o que acontece quando vem um vento forte e essas plantas que não têm raízes, o que acontece com elas? Elas facilmente caem, tombam. Por quê? Porque não tem raízes. Assim é a vida da pessoa que diz ter fé, ou que tem uma fé com raízes, podemos dizer assim, rasas. Vamos dizer assim, como um milho, né? Um pé de milho. Né? Se vem um vento muito forte, é derrubado. Assim é a vida daquela pessoa, que quando vem uma tempestade, quando vem um vendaval, ela logo fraqueja. Ela logo fica com medo, ela já não sabe o que fazer. Porque as raízes da sua vida, as raízes da sua fé, são fracas, são baixas. O alicerce não é bom. Isso nós podemos ver que não acontece somente com algumas pessoas, talvez aconteça também com a gente. Aconteceu até mesmo com os discípulos. Os discípulos de Jesus isso aconteceu. A prova está no texto de hoje. Algumas semanas atrás, não sei se vocês estavam aqui na igreja, né, ou não, mas eu falei de um texto, de um episódio onde os discípulos estavam com Jesus num barco, veio a tempestade e os discípulos começaram a ficar apavorados.
né? Eles começaram a ficar apavorados, e agora nós vamos morrer. Por quê? Porque a fé deles era fraca, era como raízes curtas, pequenas. Jesus estava fazendo o que no barco? Jesus estava lá com eles no barco. Só que Jesus estava dormindo. E eles começaram a ficar com medo. E Jesus disse: olha, vocês são pessoas que têm uma fé pequena. Eu estou aqui no barco com vocês. Mas a fé dos discípulos ainda não estava tão forte. E aqui nós vemos no Evangelho de hoje um episódio semelhante àquele. Algum tempo depois, não muito tempo depois, eles estavam novamente num barco. Só que agora Jesus não estava com eles no barco. E a mesma coisa aconteceu. Veio o vento forte, o barco estava quase virando, e aí, do nada, aparece um fantasma, diziam eles. Então, estamos vendo uma assombração, pensaram. E aí, o que acontece? Diz no texto de hoje que eles começaram a gritar. Ficaram aterrados, ou seja, atemorizados, com muito medo. Né? Acharam que era um fantasma. Mas Jesus aí disse, né? Jesus disse para eles: calma, né? Calma, sou eu. Tem de bom ânimo, não temam, sou eu. E subiu então para o barco. O vento se acalmou, e aí a gente poderia pensar assim: não, mas eles ficaram tranquilos? Não. Diz no texto que eles ficaram entre si atônitos. Ficaram meio que atemorizados, meio que aquilo deixou eles sem saber o que fazer. Ficaram com muito medo. E diz no texto porque eles ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, ou realmente compreendido quem era Jesus. A fé deles ainda não era forte, ainda não havia sido enraizada totalmente. Nós temos que lembrar que estes episódios ocorreram no início da caminhada dos discípulos com Jesus. E por isso a fé deles ainda não havia criado raízes profundas. Não havia sido bem alicerçada no início desta caminhada. Porém, com o andar do tempo, com os ensinamentos de Jesus, com tudo que eles passaram na caminhada com Jesus, foi se criando raízes na vida deles. E depois, quando Jesus foi embora, quando Jesus subiu aos céus, eles começaram a anunciar a palavra sem temor, sem medo das consequências. Nós sabemos pela história que os discípulos sofreram perseguições, foram perseguidos, mas mesmo assim não desistiram. Mesmo assim continuaram firmes, levando e anunciando a palavra. Por quê? Porque já haviam criado raízes fortes na vida deles. Mesmo algum deles passando pela morte por causa de defender o Evangelho. E assim é a questão de fé. E assim o apóstolo Paulo, nessa leitura que nós fizemos hoje, ele fala justamente sobre isso. Ele ora para os cristãos de Éfeso, e podemos dizer assim, ele ora pelos cristãos de hoje também, pedindo que Deus coloque no coração das pessoas Cristo, e que habite Cristo, né? Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
Este é o pedido de Paulo para os cristãos de Éfeso, mas é o pedido de Paulo para todos nós hoje. É o que nós devemos orar sempre. Que Deus produza e crie raízes na nossa vida, para que a gente não seja pego por qualquer ventinho, para que a gente não seja derrubado por qualquer coisa, para que a gente se mantenha firme quando vier as tempestades. E a gente pode ter certeza, as tempestades elas vão vir, os temporais vão vir, o vendaval vai tentar derrubar a nossa casa, vai tentar derrubar a gente, mas a pessoa que está bem enraizada, bem alicerçada, o que pode no máximo acontecer com a vida dessa pessoa, a estrutura da casa dessa pessoa? No máximo vai acontecer o quê? Um telhado ser arrancado, algumas dores, alguns machucados, mas a fé dessa pessoa vai permanecer firme. Vai permanecer inabalável. Por quê? Porque criou raízes fortes. A gente pode fazer a comparação disso com essas árvores que têm raízes mais profundas, né? Uma árvore com raízes profundas, quando veio o vendaval não parecia nada. Não aconteceu nada com essas árvores, porque a raiz estava lá embaixo. E assim deve ser também na nossa vida. A palavra de Deus deve habitar ricamente em nosso coração, para que a gente possa ter uma fé realmente firme, forte, inabalável. Mas se a palavra de Deus não habitar em nossa vida, tomem cuidado. Se a gente pensar que eu posso ter uma fé assim, uma fé rasa, tomem cuidado. E o que é uma fé rasa que a gente tem que tomar cuidado? É a fé que muitas pessoas têm hoje. Eu não preciso ler a Bíblia. Basta eu crer. Eu não preciso ir na igreja. Para que eu preciso ir na igreja? Se eu posso fazer as minhas devoções na minha casa? Pode e até deve fazer as devoções diariamente, ler a Bíblia diariamente. Mas duvido muito que uma pessoa que diz isso, ela realmente faz. Uma pessoa que não quer vir na igreja é porque ela não quer receber o alicerce. Ela não quer ser enraizada no amor de Deus. Ela acha que superficialmente, ali por cima, ela pode fazer. Pode até construir uma casa muito bela, muito bonita. Construir uma vida muito bonita, mas isso é superficial. Se não tiver um bom alicerce, essa casa vai cair. E assim é a vida de muitas pessoas, que pensam que podem construir a sua vida assim, no raso, no superficial, sem criar raízes profundas, sem fazer e construir um bom alicerce. E aí o apóstolo Paulo diz que essas pessoas que forem arraigadas, alicerçadas, elas começarão a compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e assim conhecer o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento. Que a gente muitas vezes não consegue compreender, a gente não consegue entender quão grande é o amor que Deus tem por nós. E realmente é assim. Mas nós sabemos que quando vier a tempestade e o temporal, a pessoa que realmente está arraigada, alicerçada em Cristo Jesus, essa pessoa não vai cair. Quantos e quantos relatos eu já vi de pessoas que algumas vezes a gente se pergunta assim, nossa, mas como aquela pessoa passou por tudo aquilo, por todos aqueles perrengues, aquelas situações difíceis, e ela está ali, inteira. Por quê? Porque ela tinha raízes na vida dela.
raízes profundas, que a gente muitas vezes não consegue ver, porque está lá embaixo. Mas a estrutura permaneceu inabalável. A casa, a família, a vida dessa pessoa continuou de pé, porque ela tinha alguém no seu coração que estava habitando, como diz o apóstolo Paulo, habite Cristo no vosso coração pela fé. E assim é o meu desejo para cada um de vocês, que jamais esqueçam disso, que quem deve estar habitando na vossa vida é Cristo, no vosso coração é Cristo, diariamente, pela leitura da palavra, pela oração. Quando a gente puder vir à igreja, nos alimentar, nos abastecer, também na palavra, na Santa Ceia, assim a gente vai estar criando raízes, para quando vierem as tempestades nós não sermos abalados. O temporal pode vir, mas ele vai fazer poucos estragos na vida daquela pessoa que realmente tem fé em Jesus e que essa fé não é superficial. E que Deus assim abençoe a vida e a família de cada um de vocês. E que habite Cristo no vosso coração, pela fé. Amém. Muito bem, querido irmão, querida irmã, se você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça de aqui embaixo você deixar um comentário dizendo o que você achou dessa mensagem. Se você também concorda comigo para saber como importante é a gente estar enraizado em Cristo. Também não se esqueça de deixar um joinha se gostou dessa mensagem e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber também as notificações. E ainda se puder e quiser compartilhar essa mensagem da Palavra de Deus com seus amigos, nos seus grupos de família, enfim, eu fico bastante agradecido. Tenham todos uma ótima semana.